se nós abríssemos agora um espaço para alguns de nós testemunharmos e falarmos sobre momentos de muita alegria o ano passado, momentos de tristeza, momentos em que sonhos foram alcançados, outros ficaram pelo caminho. Talvez nós teríamos muito que ouvir e muito com que nos alegrarmos, e também alguns momentos em que nós ficaríamos tristes, pensando, pois, realmente este problema foi complicado na vida deste irmão, dessa irmã. Mas quando nós olhamos para trás, nós vemos tudo isso, mas vimos, acima de tudo, o cuidado do nosso Deus, em todos os momentos. A paz de Cristo, que muitas vezes queria fugir dos nossos corações, por esses momentos difíceis pelos quais nós passamos, mas sentirmos o conforto de Deus, a paz de Cristo, o facto de nós sabermos que não estamos sozinhos. E também, irmãos, a comunhão da igreja. Uma igreja que eu falava com alguém, também acho que escrevi sobre isso, uma igreja vibrante, uma igreja que não está acomodada dentro de quatro paredes, mas está se fortalecendo e certamente se preparando para desafios maiores que o Senhor trará a nós, a cada um de nós e à igreja como um todo. E eu sei e me alegro, irmãos, por aquilo que tenho visto e por aquilo que também tenho participado, pelo envolvimento. E eu gostaria, irmãos, nesta manhã, que nós relembrássemos alguns desafios que a palavra de Deus nos traz. Já ouvimos no Salmo 100, já ouvimos também no primeiro capítulo de Colossenses, a leitura que o irmão Samuel fez. E nós vamos ler versículos no capítulo 3 e vamos nos centrar mais entre o versículo 15 e o versículo 17. Mas nós vemos Paulo novamente exortando estes irmãos a evidenciarem a nova vida que tinham em Cristo, a não se deixarem seduzir por falsas doutrinas, a não se acomodarem, a não viverem na prática de pecados do passado, do velho homem, mas a terem as suas vidas transformadas. E nós, irmãos, um dos propósitos que nós temos naquilo que temos ouvido aos domingos, às sextas-feiras, nas reuniões de oração, o estudo do livro de Atos, cujo tema é a Igreja em Missão, os atributos de Deus, mostrando a grandeza de Deus. Não tocámos nem na ponta, né? Mas vimos muitos dos atributos, sabendo que há muitos outros. Tudo isso, o propósito de Deus certamente é que nós olhemos para dentro, para aquilo que nós temos feito, para as marcas que nós temos deixados, olhemos para Deus, o autor e consumador de todas as coisas, e nos disponhamos não a ficarmos simplesmente engordando, né, como igreja, pensando, olha, qualquer dia temos que aumentar os passos, já somos muitos, mas buscando o Senhor, o que é que o Senhor quer de nós como igreja? Não só aqui, mas também fora daqui. E o Senhor tem levado alguns de nós a ministérios fora, noutras igrejas locais, e que tem sido bênção também para esses irmãos, que muitas vezes não têm tudo aquilo que precisam para que a palavra de Deus seja ministrada, para que eles possam estar também sendo alimentados. Então nós queremos ser uma igreja não só voltada para dentro, mas também olhando para fora, para as necessidades daqueles que nos cercam e quem sabe, chamando alguns de nós para irmos mais além, né? Nós tivemos a Susana ausente por 3 anos, mas graças a Deus ela voltou e não voltou sozinha, né? Então é isso que nós queremos. Não quer dizer necessariamente que todos vamos voltar, mas que nós sejamos uma igreja que está se multiplicando noutros lugares, abençoando outras vidas. Então o versículo 3 do capítulo 1, o capítulo 3, o versículo 1 diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentada à destra de Deus. O primeiro desafio que nós vemos neste capítulo é Paulo dizendo, olha, se você é um filho de Deus, se você é alguém transformado por Cristo, salvo por Cristo, não se preocupem demasiado com as coisas deste mundo. Há coisas mais importantes. Deus nos chama com responsabilidades diferentes, com trabalhos diferentes, mas tudo isso Deus quer usar para que nós, olhando para cima, possamos usar as ferramentas que o Senhor nos dá, usar os talentos que o Senhor nos dá, usar os dons que o Senhor nos dá, para que o Evangelho vá chegando mais além. Nós vamos sair daqui hoje, vamos ser espalhados, né, pelas nossas terras, pelas nossas vizinhanças, pelas nossas famílias. Eu não posso ir a todo lado, assim como os irmãos não podem ir a todo lado, mas nós vamos, como igreja, a muitos lugares e estamos sendo luz, estamos sendo sal, estamos mostrando a diferença
E é lá que Deus nos quer usar. Este é um momento de reunião, este é um momento de comunhão, este é um momento de declararmos o amor a Deus, a nossa gratidão ao Senhor, é um momento de aprendizado, mas a igreja não começa e termina neste lugar, né? Nós somos igreja, onde nós estamos somos igreja. E ele continua dizendo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. As nossas crianças entendem também o que é que isto quer dizer, não é que nós morremos, nós estamos aqui ainda, né? Fisicamente falando. Mas o que a Bíblia diz é que nós, antes de conhecermos a Cristo, estávamos mortos em delitos e pecados, ou seja, o nosso pecado, são aquelas coisas que nós fazemos erradas e que todos nós sabemos, né? Nos separavam de Deus. E Jesus veio exatamente para que nós pudéssemos ser salvos através do seu sacrifício da cruz. E a palavra de Deus diz que nós estamos mortos nesse sentido. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou, está vivo, e nós também, ao recebermos Jesus como Salvadores, ao lhe entregarmos a nossa vida, morremos com Ele, mas ressuscitamos para a nova vida, que é uma vida eterna com Ele. Então a palavra de Deus nos chama a atenção para isso. Olha, vocês agora são de Cristo, então vocês devem ouvir o Senhor Jesus, obedecer ao Senhor Jesus, caminhar com o Senhor Jesus. E as nossas crianças, de forma particular, sabem que os seus pais têm esse cuidado muitas vezes, né? De vos falar da Bíblia, de vos contar histórias da Bíblia, de falar do Senhor Jesus Cristo. A escola dominical também, ao longo do ano, foi muito bom. Eu vi muitas coisas que as crianças fizeram. Até recebi de presente 2 desenhos de 2 crianças que desenharam a mensagem e vieram-me entregar, né? E tenho lá guardado. Aquilo vai ficar num quadro na parede. Então, elas estão prestando atenção e estão vivenciando isso. E, irmãos, o versículo 4 continua dizendo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também, noutro tempo, andastes, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos, ou deixai também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes, por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. A primeira chamada de atenção que eu queria para este texto que nós lemos é acerca da paz de Deus. E Paulo várias vezes fala sobre a importância dessa paz. O Senhor Jesus falou sobre a importância de nós sentirmos a paz de Deus. E a paz de Deus é algo que nós temos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, que somos a habitação do Seu Espírito Santo, é algo que nós sentimos quando estamos obedecendo, quando estamos na prática da palavra, e é algo que parece que foge, né? Que se esvazia quando nós estamos fazendo, falando ou vendo alguma coisa que nós sabemos que não está de acordo com aquilo que deve ser a nossa postura como filhos de Deus. As nossas crianças, por exemplo, quando elas desobedecem aos seus pais, elas ficam com temor, né? Elas ficam, e agora? O que é que vai acontecer, né? Será que a minha mãe e o meu pai vão me disciplinar? Será que eu vou ficar de castigo? E é esse temor, né, que nós devemos ter quando nós estamos vivendo a nossa vida dia a dia, que manifesta essa paz, que é uma paz que só Deus pode dar. E é uma paz que vai além das circunstâncias que nós vivemos, né? As nossas crianças sabem, né, que quando às vezes os pais as disciplinam não é porque eles não as amam, é porque eles as amam muito. E eles querem que eles façam as coisas que são certas. E às vezes nós, quando estamos disciplinando os nossos filhos, nós também estamos tristes, porque nós não queríamos que isso acontecesse. E Deus age da mesma forma connosco. Muitas vezes Deus age porque Ele nos ama.
muito além daquilo que os nossos pais e as nossas mães nos amam. Deus nos ama muito, né? Deus é eterno, e vocês ouviram falar sobre isso. E esse amor de Deus muitas vezes leva a agir na vida de nós também, os adultos, disciplinando, né? Para que nós possamos não perder essa paz. E Paulo dizia, a paz de Deus, né? A paz de Deus, para a qual também fostes chamados. Em um só corpo domine os vossos corações. Domine os vossos corações. Irmãos, certamente no ano passado todos nós lutámos com isso, certo? Momentos que nós sentimos que realmente, olha, não era isso que eu devia ter dito, olha, não era isso que eu devia ter feito. Olha, eu devia ter falado e não falei, né? Olha, eu devia ter servido mais o Senhor até na minha própria igreja local e não o fiz. E não foi por falta de tempo. Nós temos muitas vezes tempo de sobra, mas às vezes é mais cómodo nós estarmos, quem sabe, com os amigos num lugar tomando uma Coca-Cola ou em casa no sofá vendo um filme, do que nos deslocarmos, estarmos envolvidos no trabalho de Deus. Existe tempo, dedicação, cansaço, né? Às vezes noites mal dormidas, mas graças a Deus que eu sei que muitos irmãos aqui têm-se vindo a envolver e muitos outros irão se envolver também no trabalho do Senhor. A paz de Deus para o qual fostes chamados em um só corpo domine os vossos corações. O Senhor Jesus Cristo falou lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração nem se atemorize. Nós sabemos, irmãos, que a paz do mundo é uma paz passageira, é uma paz muitas vezes momentânea, porque não é uma paz que permanece. Por isso o mundo vive da forma que vive, muitas vezes buscando alcançar essa paz através de tudo aquilo que não dá paz, mas que cria a ilusão de que pode dar paz. Nós, irmãos, pela graça de Deus, e conforme o nosso irmão Samuel disse, não é porque somos diferentes ou melhores que aqueles que não estão aqui nesta manhã conosco e que estão lá fora e que precisam ouvir falar de Jesus, mas nós, pela graça de Deus, experimentamos essa paz. Mesmo quando às vezes estamos chorando aos pés do Senhor, né? Ele traz paz ao nosso coração. Mesmo a gente dizendo, Senhor, eu não entendo, né? Porquê? Mas o Senhor traz paz ao nosso coração. E essa é uma paz que nada pode dar. E, irmãos, se nós formos, e certamente nós estamos um pouco atentos, quando nós olhamos para as pessoas que parece que têm tudo e que por vezes vivem vidas miseráveis, nós temos ali um reflexo muito bom daquilo que não é a paz de Cristo, aquilo que é a paz do mundo, né? Deixo-vos a paz, a minha paz nos dou, não vos dou como o mundo dá. Ela resulta da confiança na plena soberania de Deus sobre todas as coisas e ao galardão da obediência a Ele. Nós estudámos sobre os atributos de Deus e um dos atributos é que Deus é um Deus soberano. Deus tem o controle absoluto sobre tudo e sobre todos. Nada acontece que Ele não permita. E essa paz, mesmo muitas vezes nós não entendendo, nós dizemos, Senhor, olha, eu creio que o Senhor tem o controle. Eu creio que o Senhor permitiu isto. Eu não entendo porquê, mas eu sei que o Senhor é um Deus soberano. E certamente, irmãos, nós experimentámos perdas também este ano. Tivemos irmãos doentes na nossa igreja, pelo qual oramos. Alguns ainda estão se cuidando. Tivemos irmãos vivendo momentos muito difíceis. E nós, como igreja, estivemos juntos, intercedendo, chegando, abraçando, né? E é tão bom quando nós sentimos esse amor entre a igreja, mas vem dessa confiança. Nós queremos ou não que o Senhor é o Deus de toda a paz. Nós queremos ou não que o Senhor nos chamou a experimentar a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. E pela prática também de uma vida que tem a paz de Cristo como árbitro das decisões e da vivência diária. Isto traz paz ou traz conflito, né? Isto promove a paz ou vai trazer confusão? Isso deve estar sempre presente em nosso coração. Eu não estou a dizer, irmãos, que nós não temos que ser homens e mulheres de convicção, queremos na verdade, defendemos a verdade, mesmo que isso às vezes custe, mas o quanto estiver em nós devemos ser homens e mulheres que promovem a paz, que trazem paz num mundo tão conturbado, um mundo em guerra, um mundo onde as famílias estão se desfazendo tão facilmente, onde os filhos muitas vezes até que sem que nós nos apercebamos, estão entregues a todo tipo de conteúdo violento e muito mais além disso nas escolas, às vezes desde já da sua tenra idade, e refletem isso nos seus relacionamentos, refletem isso na sua convivência com os seus pais em casa. Que nós, irmãos, possamos ser homens e mulheres, crianças, jovens, que quando os nossos amiguinhos estão lá na escola querendo brigar ou querendo fazer alguma coisa que nós sabemos que Deus não aprova,
nós devemos nos afastar. E se Deus nos der a oportunidade de falar porquê, devemos falar disso. Então nós devemos praticar essa verdade. Romanos 12, 17 e 18 diz: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quando estiverem em vós, tendo paz com todos os homens. Irmãos, esta é uma igreja que deve ser e deve evidenciar essa pureza, esse caráter, essa paz que o Senhor traz aos nossos corações. O mundo precisa de pessoas assim. Nós já temos falado aqui muitas vezes que não faltam, né, grupos exatamente como a Bíblia igual que eu tenho aqui em cima do púlpito, que os irmãos têm aí, falando de Deus, falando de Cristo, mas cujos testemunhos e cujas heresias são tão grandes. E as pessoas hoje vivem nessa confusão. O que é a verdade? Quem vive na verdade? Como posso conhecer a verdade? E se nós não testemunharmos isso com as nossas vidas, muitas vezes não adianta nós irmos com a Bíblia na mão, porque as pessoas não vão nos ouvir. E as pessoas vão ver a diferença. E essa diferença, irmãos, começa aqui dentro, na igreja, né? Começa nos nossos lares, começa nos nossos locais de trabalho. Ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens e, se possível, quando estiverem vós, tendo paz com todos os homens. Em segundo lugar, irmãos, a gratidão a Deus. E nós lemos no nosso texto, então, e a paz de Deus para o qual fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Você pode agradecer a Deus por todos os dias da sua vida. Você pode agradecer a Deus pelo ano que findou. Dizer, Senhor, obrigado por tudo. Nós falámos sobre isso há uns tempos atrás, em Romanos 8, 28. Deus tem o controle. Há coisas que nos magoam? Né? Há coisas que eu falava há pouco tempo com alguém que veio falar connosco sobre uma dificuldade que estava passando, e eu testemunhava, há coisas que eu achei que nunca ia viver, seria como os outros, né? Mas estou vivendo. Mas eu agradeço ao Senhor porque se nós entendermos que Deus permite, que Deus não perdeu o controle, nós vamos entender que Deus está querendo trabalhar na minha vida. Porque há coisas que precisam acontecer. Deus quer continuar a transformar a nossa vida, não importa a idade. Se há coisas difíceis pelas quais nós passámos como igreja o ano passado, é Deus querendo transformar a nossa vida, querendo transformar a nossa igreja, querendo que nós não comecemos a olhar para nós e dizer, olha, nós até somos bons, não temos problemas, né? Olha, olhem para nós, mas não, dizer, Senhor, olha, se não for o Senhor, isto vai acabar mal. Se não for o Senhor, isto vai acabar mal. Gratidão a Deus. Senhor, obrigado. Olha, eu preferia que não tivesse acontecido. Olha, eu lamento, né? Por aquilo que aconteceu, por coisas que nós vivemos no ano passado, mas nós precisamos olhar e dizer, Senhor, o que é que o Senhor queres? Onde é que nós falhamos? Onde é que nós precisamos melhorar? Né? Gratidão ao Senhor. E sendo agradecidos, diz o texto, reconhecendo que sabemos que todas as coisas, Romanos 8, 28, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Irmãos, nós conhecemos a história da igreja, foi fácil, não tem sido fácil. Nós temos até tido uma vida relativamente fácil como igreja, mas não tem sido assim, nem sempre é assim, e não é assim nos dias de hoje em muitos lugares. Ler este versículo aqui para nós até é relativamente fácil. Ler este versículo na China, num país muçulmano, lá no início da história da igreja, havia muita coisa que vinha à memória dessas pessoas. Há muita coisa que vinha à memória desses irmãos. Olha, estamos aqui escondidos. Olha, se alguém sabe que nós estamos aqui, não vai ser fácil. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Em terceiro lugar, irmãos, a palavra de Deus, e continuamos dizendo, e a palavra de Cristo habita abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-nos, admoestando-nos uns aos outros com salmos e hinos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Irmãos, nós somos, e eu oro para que nós continuemos a ser uma igreja que privilegia a palavra e que não adapta a palavra. Uma das grandes vantagens que nós temos de fazer estudos de livros é que nós não podemos pular por cima, não é? Olha, isto aqui é melhor não falar sobre isto, vamos pular. E nós dizemos, nós que pregamos a palavra, que nem sempre é fácil pegar alguns temas, né? Eu falo por mim. Às vezes nas reuniões do ministério eu estou lá a ver se escapo, mas os irmãos não me deixam... É seguido, né?
E graças a Deus que nós nos meus ministérios também vamos dando dicas uns aos outros, não é? O que é muito bom para mim, é fantástico. Mas esse é algo que nós temos que privilegiar, é a palavra de Deus. Ela está aqui para nós estudarmos, para nós aprendermos, para nós interiorizarmos, não é? Este é um bem precioso que o Senhor deixou das nossas mãos e que nós não devemos descuidar. Nós vamos começar brevemente outras séries. Eu não vou dar a notícia, o irmão Samuel Weiss ainda não deu, mas muito desafiantes também. Quando terminarmos o livro de Atos, que penso que vai ser durante este ano, iremos começar outro. Mas, irmãos, graças a Deus por isso, a palavra de Deus, não é? A palavra de Cristo habite em vós. Mas eu ia dizer, irmãos, de nada vale nós ouvirmos se não praticarmos. Se ela não fizer morada em nossos corações. Se nós não decorarmos os versículos, né? Eu fico assim, extremamente alegre quando ouço as nossas crianças falarem versículos de cores, né? Eu já tive mais esse hábito do que tenho. Na escola bíblica onde a Marta estudou, e eu, e a Susana, e o Joel, não sei se agora continuou, mas nós tínhamos o hábito de decorar versículos todas as semanas, depois tínhamos que dizer uns aos outros, não era? E lá eu criei esse bom hábito. Depois fui ficando mais preguiçoso, ainda vou decorando, mas não com essa intensidade. Mas, olha, eu conheço irmãos que sabem livros da Bíblia de cor. Eu fico a olhar para eles assim, né, sentindo-me uma criança. Então, crianças, não desanimem, está bem? Decorem a Bíblia, decorem a Bíblia. Às vezes a gente esquece a Bíblia em casa, pelo menos tem aqui dentro, né? E nós também, irmãos. A palavra de Cristo habita abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-nos, admoestando-nos uns aos outros, com hinos e salmos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Como? Estudando a palavra de Cristo, né? Estudando a Bíblia, passando o tempo, e o irmão Daniel hoje falou sobre isso na introdução, né? Vamos investir tempo, vamos gastar tempo. Eu costumo dizer que nós, pregadores, somos muito privilegiados nesse sentido, porque nós temos que investir tempo, nós temos que estudar a palavra, né? Eu sei que às vezes é difícil quando nós não temos esse compromisso de ler aquele devocional muito rápido, não pensar às vezes muito sobre aquilo que lemos, mas cuidemos dessa prática, né? Hoje é dia 2 de janeiro, quem sabe nós começarmos uma leitura dinâmica da Bíblia também ao longo ou do Novo Testamento este ano, ou do Velho Testamento. Isso nos ajuda a interiorizar, isso nos ajuda a compreender melhor a palavra de Deus, acolhendo, né? Não só lendo, mas, Senhor, o que é que o Senhor está querendo dizer? O que é que eu preciso mudar? O que é que esse texto diz? Como é que isso se aplica à minha vida? Obedecendo, ensinando-nos e admoestando-nos, ou seja, na prática também dessa palavra, não só em relação a nós, mas aos outros, e ministrando uns aos outros, né? E é isso que nós fazemos aqui. Quantas vezes eu sou abençoado, desafiado por conversas informais que eu tenho com os irmãos, mas as palavras dos irmãos, às vezes o uso de um versículo, a lembrança de algo, edifica a minha vida, desafia a minha vida, consola a minha vida. E eu saio confortado com isso. Então, irmãos, nós somos ministros na vida uns dos outros. Agora não há mais lá aquele sacerdote, né, que tem a palavra final, mas cada um de nós é chamado a ministrar aos seus irmãos. E nós devemos considerar isso como muito importante, porque eu dependo dos irmãos, acima de tudo do Senhor, nós sabemos, mas dos irmãos, das orações, das conversas que nós temos, dos telefonemas, né? Eu dou graças a Deus por isso. Eu amo esta igreja e sei que esta igreja me ama também, e nós precisamos sentir esse amor e esse cuidado uns pelos outros. E finalmente a vida com Deus, diz o versículo 17, e quando fizer, seja por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. E quando fizeres, ou tudo quanto fizeres, seja por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, esta é mais uma realidade que muitas vezes foge da nossa rotina diária, né? Perguntar, Senhor, é isso? O Senhor faria isso? O Senhor diria isto? O Senhor teria esta atitude que acabei de tirar? Nós sabemos, irmãos, que o Senhor Jesus foi alguém que nos deixou o exemplo em todas as coisas. O Senhor Jesus era muito duro quando precisava ser duro, era muito manso quando precisava ser manso, mas era uma pessoa para quem as pessoas olhavam e viam que ele tinha um interesse genuíno por eles. E eles não tinham dificuldade nenhuma em ter com o Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo que às vezes iam ser confrontados com isso. Mas Jesus recebia a todos, né? Eu já mencionei isso aqui no passado. Lá os da seita de Herógenes, os herodianos, diziam, olha, nós viemos falar com o Senhor porque sabemos que o Senhor recebe toda a gente, né? Então queremos falar com o Senhor. Então, irmãos, as pessoas devem sentir também essa abertura da nossa parte. Quando nós temos que falar duro, nós temos que falar duros. Nós não podemos omitir a verdade.
mas também ser mansos quando precisamos ser mansos. E, acima de tudo, ter essa convicção de que nós podemos agradecer ao Senhor por aquilo que fazemos a cada dia, seja no comer, seja no viver, seja no falar, em tudo nós devemos agradar ao Senhor. Tudo o que eu sou ou vier a ser tem como propósito supremo glorificar ao nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo em nome de Deus. Falava Paulo aos Coríntios. Tudo. E tudo, irmãos, é tudo. Fazei tudo em nome de Deus. Tudo em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, neste ano que se inicia, cada um de nós, individualmente, nas suas casas, nos lugares onde o Senhor nos tem, manifestar Cristo. Que nós, como igreja, possamos fazer isso também. Eu creio, irmãos, que Deus tem grandes coisas para nós. Não sabemos quando o Senhor voltará, Ele poderá voltar ainda hoje, mas olhando para a frente, eu creio que o Senhor tem grandes coisas para nós. Mas depende de cada um de nós que isso aconteça. O Senhor diz, ide, né, fazei discípulos, ensinai-os, discipulai-os, batizai-os, ide. Eu já fiz a minha parte, agora é com vocês. A missão está do nosso lado. Que o Senhor nos ajude como igreja a podermos prosseguir nessa missão que o Senhor nos tem entregue a cada dia. Orando uns pelos outros, nos apoiando, nos incentivando, nos animando, que o Senhor realmente nos use para a sua glória.